Isso é tecnologia para a vida. Olá, eu sou Joelma Dvoranovski e no Insegurança em Pauta de hoje teremos a presença de um convidado especial, o meu grande amigo Jorge Lordello. Tudo bom, Jorge? Obrigado pelo convite, Joelma, para a gente falar do tema que eu amo de paixão, que é segurança. O Jorge é conhecido como o Doutor Segurança. É verdade, foi um apelido que eu ganhei na extinta rádio. Vou te contar a historinha. Extinta Rádio Record. Tem um radialista que é meu amigo, que é o João Ferreira. Durante o programa, ele falou: estou recebendo aqui o Jorge Lordello, da Rede TV. É o homem que mais entende de segurança do Brasil. É o Doutor Segurança. Ele soltou isso. Quando terminou o programa, ele falou: pô, esse apelido é bom, e eu gostei. E aí eu comecei a jogar isso na mídia. No final, tive um programa na Rede TV chamado Doutor Segurança. Bem legal. E fiquei muito feliz com a tua presença. Muito obrigada. Obrigado a você. E ao nosso lado, o nosso também amigo João Pedro Neto. Tudo bom, João? Tudo ótimo. E o João veio aqui para enriquecer a nossa entrevista, né? Para pontuar algumas ideias, é isso? Colocar algumas questões no português de Portugal e tentar colocar aqui, enfim, pontuar algumas coisas relativas também à segurança. Vamos aprofundar. Vamos aprofundar. O Jorge, o Jorge, o Doutor Segurança, ele tem um programa já há 8 anos na Rede TV, né, Jorge? Sim, é o Operação de Risco. Hoje nós temos 2 dias de programa, sexta-feira das 10h30 às 11h30, sábado das 10h10 às 23h10. Nós vamos completar agora, esse ano, 500 programas. Conseguimos terceiro, segundo lugar de audiência, um sucesso. E também o nosso canal no YouTube da Rede TV do Operação de Risco, João, só para você ter uma noção, nós já atingimos mais de 1 bilhão de visualizações com a Operação de Risco, que caiu na graça do brasileiro. Bilhão. Fantástico. Que bacana, parabéns. Então hoje vamos conversar aqui sobre todos os problemas de insegurança que a gente enfrenta. E uma das coisas que eu gostaria de te perguntar é sobre o Pix. O Pix foi uma alegria muito grande em toda a parte de serviço bancário, né? Mas também foi uma alegria muito grande para os criminosos que conseguiram assim desenvolver uma rede interessante de golpes, né? O que tu acha? Tu acha que o Pix é uma coisa positiva ou não? Eu não uso, porque eu tenho medo. Mas eu queria saber a tua opinião, se tu vai conseguir me convencer a mudar de ideia. Sim. Jô, entenda uma coisa. Tudo que populariza no Brasil, a criminalidade avança com as suas garras. Tudo. O brasileiro é apaixonado por carro, então o carro é muito roubado. Antigamente você não tinha celular, as pessoas gostavam de relógio. O relógio era muito roubado. Popularizou cartão de crédito, cartão de banco, virou a febre do sequestro relâmpago. Depois vieram os aplicativos de banco. Começaram alguns problemas. Só que o aplicativo de banco, sem o Pix, você não conseguia fazer uma transferência imediata. Setembro de 2020, lança-se o Pix, onde você faz uma transferência de quantias imediatamente. E aí, ressuscitaram o sequestro relâmpago e começou um problema seríssimo para o brasileiro. Tem muita gente perdendo todo o dinheiro que tem na poupança, na aplicação financeira, porque os marginais conseguem, ou através de golpe, ou seja, via ligação telefônica, ele consegue te ludibriar e fazer com que você aperte lá um link ou um anexo e eles consigam invadir o seu computador, o seu smartphone, ou você dentro do seu carro, como aconteceu com um vereador em São Paulo, que teve o vidro quebrado e arrancaram o celular do painel do vereador. E, por incrível que pareça, em questão de minutos, entraram no aplicativo e via Pix sacaram mais de R$100 mil. Isso aconteceu com a minha amiga Iris Stefanelli. Ela foi assaltada no Jardim Paulistano, em São Paulo, roubaram o celular dela. Em minutos, sacaram R$150 mil. E o pior deles é você, estando com o seu celular, sendo mantido refém, e aí você cai num verdadeiro crime de sequestro, onde você é obrigado a fornecer suas senhas e transferir o seu dinheiro. Então, o Pix é uma ferramenta incrível de popularização, de pagamento, só que nós temos uma série de problemas com a criminalidade. E qual seria a solução? Ter Pix com algum tipo de aplicativo de segurança, ou simplesmente ter o Pix num outro celular em casa, por exemplo? João, sua pergunta é muito boa. Eu aprendi na área de segurança que nós não podemos eliminar as coisas. Nós temos que encontrar soluções. Tá? Então é o seguinte, qual que a Jo falou? A Jo não usa a Pix. Eu também, no meu celular, eu não tenho Pix. Eu tirei tudo do meu celular. Eu não tenho aplicativo de banco, mas eu tenho
algumas saídas para isso. Porque o Pix ele pode ser importante para mim em algumas situações. Então, vamos lá. A primeira situação é você não ter aplicativo de banco e não ter Pix. É a primeira situação. E você usar, até como eu usava há tempos atrás, o Internet Banking. Na segurança da minha casa ou da minha empresa. Eu uso lá o Internet Banking. Ponto. Ok. Lançaram o Pix. Eu fiquei preocupado. O que eu fiz? Eu comprei um celular, instalei o aplicativo de banco dos meus bancos e eu utilizo, sim, o Pix somente no conforto da minha casa ou do escritório, onde eu não tenho risco. No dia a dia, eu não recomendo que você utilize o aplicativo de banco. Agora, algumas pessoas, Jô e João, querem o aplicativo e até precisam, Jô. As pessoas humildes, elas não têm, muitas vezes, um cartão de banco. A única maneira da pessoa pagar e receber um crédito é no Pix. Então, a gente tem outras soluções, óbvio, não mesmo segura como você tem em casa. Então, qual a recomendação que eu dou? Jô, você ter um celular e você esconder o aplicativo de banco dentro do celular. Isso eu já fiz também. Todo mundo que tem aplicativo de banco, você abre o celular do rapaz, ele está na primeira página. Com todos os aplicativos dele. O aplicativo de banco, entenda, Jô, é um terminal bancário. Tudo que o terminal do banco faz, o aplicativo faz. Tudo, exatamente tudo. E o pior, você pode baixar um crédito pré-aprovado, você pode pedir um financiamento, e imediatamente já faz a transferência. Mas aquela pessoa que quer ter o Pix, eu peço que você esconde o aplicativo dentro do seu celular, que aí, quer queira, quer não, é uma maneira um pouco mais segura de você utilizar. Sabe, Jorge, que um amigo meu foi roubado, roubaram o celular dele lá na Avenida na Faria Lima. E fizeram exatamente isso. Conseguiram entrar, quebraram todas as senhas e retiraram dinheiro de pré-aprovado, né? Que tem aqueles valores pessoais pré-aprovados. Já está pré-aprovado. Só entra lá no teu aplicativo. Então, realmente, é difícil. Eu gostei da tua ideia. Achei bem uma sugestão muito positiva de ter um outro celular para fazer só para banco. Eu vou engatar agora uma pergunta que eu acho que o nosso telespectador quer saber. Você que foi vítima da quadrilha do Pix, você que perdeu o dinheiro, a pergunta é, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é do banco? A responsabilidade é do cliente? A responsabilidade é compartilhada? Então, aí nós fomos estudar como têm sido os julgamentos em relação a isso. E o que nós descobrimos em diversos julgamentos é o seguinte: se ficar constatado no processo que o problema foi somente do cliente, o banco não vai ser obrigado a ressarcir. Foi somente do cliente. Do cliente. Então, por exemplo, eu entrevistei uma moça, até no meu programa, que ela recebeu um telefonema como se fosse de uma empresa pública, ela cai num golpe, ela recebe um link, ela aperta aquele link e aquilo foi o dinheiro dela embora. 100% culpa dela. Então, a justiça entendeu que não foi culpa do banco, foi culpa dela. Então, quando a justiça entender que há um compartilhamento. Então, você acabou de dizer que o seu amigo teve o celular roubado, a pessoa quebrou a senha. Então, se ele quebrou a senha é porque o aplicativo não tem uma senha, um processo seguro. Então, aí essa responsabilidade pode ser compartilhada ou só do banco. Então, agora, por isso que eu acho é que dinheiro não é brincadeira. O dinheiro que você tem no banco é o dinheiro da sua vida. É o dinheiro para pagar as coisas importantes da sua vida. Então, imagina que do dia para a noite, por causa da quadrilha do Pix, você fica sem todo o seu dinheiro. Você não vai dormir. Você vai ficar dependendo de 15 dias do banco te dar uma resposta. Geralmente a resposta é que não vão pagar. Você vai ter que arrumar um advogado, pagar o advogado e entrar na justiça. Quanto tempo demora isso? E você está sem dinheiro. Você vai ficar doente emocionalmente, doente financeiramente. Então, pense antes de utilizar. Fiquei contente que você decidiu, porque você gosta de segurança. Nós aqui somos pessoas que gostamos da área de segurança, e quem gosta da segurança toma cuidado com os riscos, e como você, eu também não tenho Pix no celular. Fantástico. E interessante que a gente pode passar agora para o cartão, já para a nossa próxima pergunta, que levam a falar exatamente disso, né? Que é o cartão com a facilidade da aproximação. Então, a gente tem vários golpes da maquininha hoje em dia, mas um que está uma novidade, e tu pode até confirmar isso, é aquela maquininha que o pessoal fica passando no bolso das pessoas, numa festa, nas ruas. Eu tive um amigo que passaram 120 vezes a maquininha no cartão dele. Então, essa responsabilidade é do banco, é da pessoa? Como é que ficaria essa responsabilidade? Seria então, compartilhado? Isso é uma coisa interessante que você falou. O chamado maquininha, os cartões de aproximação é uma inovação, é bacana.
Só que tudo que inova e populariza o criminoso vai atrás. Para minha surpresa, eu não sei porquê, até um determinado valor você não precisa pôr a senha. Exatamente. Tem depende, banco, né? tem cartão que é R$100, 150 ou até 200. Então, quando você só de encostar o cartão na maquininha, ele já trafega o débito e não precisa da senha. E aí os criminosos do Brasil criaram isso. Eles pegam a maquininha e numa balada ou no ônibus eles vão encostando. E no seu amigo foram várias vezes. 120 vezes. Nesse caso, eu entendo que a culpa é de quem? A culpa é da pessoa. Porque ela sabe que ela tem que tomar cuidado com o cartão. Nos Estados Unidos, eles vendem uma capinha, preocupados com isso, que é uma capinha que isola a rede que vai captar o sinal do cartão. Agora, o que eu recomendo? E aí a dica de segurança do Doutor Segurança. No aplicativo que você tem no seu cartão, você pode bloquear o seu cartão e só desbloquear quando você for usar. Entendeu, João? Eu entrei em contato com o banco e tentei tirar essa parte da aproximação. E me deparei com uma burocracia sem fim. Sim. Então, realmente é difícil, porque eu tentei várias vezes, ainda continuo em um cartão só. Do cartão de crédito já tiraram, né? Mas a gente precisa ainda entrar, fazer um pedido escrito para o banco. Sim. É bem complicado. Mas você pode bloquear no aplicativo. Você pode bloquear o uso do seu cartão. O débito normal. O débito, por exemplo, os meus cartões que estão comigo aqui agora, ninguém tem condições de dar um golpe em mim, porque estão bloqueados. Só quando vai usar? Quando eu vou usar, eu desbloqueio. Tu entra no aplicativo e desbloqueia. Depois que eu uso, eu bloqueio de novo. Agora, tem uma dica que eu vou te contar. Adoro as dicas do Lordelo, gente. Essa dica aqui, eu fiz um vídeo, viralizou no Brasil, todo mundo recebeu essa dica. Olha que interessante. Isso aqui é o meu cartão, do meu cartão de crédito, né? Jô, todo mundo sabe que nós temos no verso do cartão aqueles 3 números que é o número de segurança, né? Todo mundo sabe. E aí nós localizamos alguns vídeos. Então imagina, Jô, uma mulher vai numa loja de sapato, eu tenho esse vídeo no meu Instagram, e ela na hora de pagar, ela entrega o cartão. Só que a mulher entrega o cartão e continua a ver sapato. Aí a funcionária da loja pegou o celular, tirou foto daqui, virou e tirou a outra foto. Passou na maquininha e entregou o cartão. O que aconteceu? Com todos os dados da frente e do verso, você consegue fazer compra pela internet e por telefone. Esse é um golpe da moda. O que eu criei de dica de segurança? Você colocar um adesivo no número do seu código de segurança. Esse é um fato interessante. Agora, tem um golpe interessante que eu escrevi recentemente, que é um golpe que eu chamo do Sugar Daddy. Conta pra gente. Olha que curioso que eu vou contar para vocês. Um executivo italiano de uma empresa famosa no Brasil, que eu fiz palestras há muitos anos, me ligaram para me orientar esse executivo. O que aconteceu com ele? Através de um aplicativo, ele é separado, ele conheceu uma garota mais jovem e ele, através de uma remuneração, ela vira que uma namorada de fim de semana. E esse namoro, através de uma remuneração, já durava já um mês. Todo fim de semana eles viajavam. Bom, mas naquele fim de semana eles passaram aqui em São Paulo. Bom, no domingo eles dormiram no apartamento dele, no outro dia pôs ela no Uber e foi embora. Só que na segunda-feira, quando ele liga o celular, começa a apitar despesas no cartão de crédito e cartão de banco. Um monte de despesas, totalizando R$15 mil. Ele liga para o cartão, não, eu não fiz essas compras. Não, as pessoas fizeram o levantamento, não, o senhor fez sim, porque a compra não foi online, foi física. O senhor foi em máquinas e o senhor digitou a senha. Ele falou, impossível, eu não saio do meu apartamento. E aí começa um processo investigativo. Qual é o golpe das meninas? A moça já passou com ele vários fins de semana e cada vez que ele passava do cartão, ela visualizou a senha e ela guardou de todos os cartões. Jô, ela levou na bolsa 3 máquinas de débito. Quando o rapaz foi tomar banho, ela pegou as máquinas, pegou os cartões, sabia as senhas e detonou os cartões do rapaz. Esse é um golpe. Esse é um golpe elaborado. Bem bolado ou não é? Bem bolado. Bem bolado. O golpe do Sugar Daddy. O problema do bandido é que ele tem tempo. Ele tem tempo para pensar como é que nos vai enganar. Não é? Então, ou seja, realmente nós não temos essa predisposição e esse pensamento
para nos prevenirmos da forma como nos está a chamar a atenção agora. Não, e todo mundo acha, João, que o bandido é um cara que está na rua para te assaltar, mas em qualquer situação você pode ser vítima de um golpe. Claro. Você pode entrar num comércio, comprar 1 quilo de carne e aquele quilo tem 850 gramas. Claro. O comerciante está te ludibriando. Um outro detalhe que eu queria falar para vocês, que tem me revoltado muito, é quando muita gente vai no médico, Jô, e a pessoa já te olha não como paciente, como cliente, como uma vítima. Claro. Como uma máquina de ser vítima de uma operação que você não necessita. Para mim, isso é criminoso. Então, em todas as situações do nosso dia a dia, nós deveríamos estar com a antena um pouco ligada, porque você pode realmente ter um problema tanto com um ladrão de rua, como com pessoas do seu dia a dia que têm índole criminosa. Que coisa, né? São os diversos tipos de crimes que a gente enfrenta aí. Infelizmente, não sei se é uma exclusividade da sociedade brasileira, né? Não sei como é em Portugal. Mas... É igual. Ou seja, talvez o bandido não tenha tanta imaginação como aqui, não é? Também aqui, enfim, a população maior, enfim, a desigualdade económica maior, que é um dos principais problemas da criminalidade, a desigualdade económica, mas não tem esta imaginação que tem aqui. Não é? Também temos... Sugar Daddy está bom, né? Sugar Daddy está bom, mas nós temos casos também interessantes lá, principalmente com golpes... golpes assim, desses premeditados com alguma magia. Tem um muito interessante que aconteceu, que é um caso verídico, de uma senhora que o que é que ela fazia? Ela, nos táxis ou em algum comércio, alguma coisa, ela começava a chorar. Não é? Assim, começava a chorar, uma senhora de alguma idade começava a chorar e as pessoas aproximavam-se para tentar ajudar. Não é? E ela contava a história dela, começava a contar a história, que ela era uma senhora, tinha tido uma herança grande, que a herança estava bloqueada, e que ela agora vivia com algumas dificuldades e tudo mais, e as pessoas ficavam a ouvir, até que apanhavam um ou outro e ficavam interessados, não é? Porque ela, no meio da conversa, lançava que, com algum dinheiro, ela conseguia desbloquear essa herança e poderia remunerar a pessoa que a ajudasse, não é? Então, e ela, o esquema, ela levava as pessoas a conhecer a herança, não é? Onde ela tinha pessoas contratadas, não é? Ela chegava, por exemplo, numa herdade, tinha uma pessoa contratada que a cumprimentava como se ela fosse dona. Sim, sim. Levava num prédio, tinha o zelador que a cumprimentava como se ela fosse dona daquela magnífica herança, não é? Então ela conseguiu, ao longo da vida dela, assim, dezenas de pessoas que a ajudavam a tentar desbloquear essa herança. Ela depois mostrava que essas pessoas iam estar na herança quando ela morresse, não é? Portanto, foram dezenas de pessoas. E quando ela morreu, essas pessoas apareceram todas no funeral. Então, isso é o chamado conto do vigário. O conto do vigário, é um termo aqui do Brasil, mas o problema é lá de Portugal. Sabia disso? Agora, sabe da história? Agora eu fiquei preocupado. Não, o conto do vigário, na realidade, eles tinham lá... são 2 cidades que tinham 2 vigários, e eles tinham que decidir para quem ia ficar um dinheiro, uma decisão que estava muito difícil. Então, na realidade, eles decidiram pegar um burrinho, colocar na metade dos terrenos e verificar para onde aquele burrinho ia. E aonde aquele burrinho fosse, aquele vigário ganharia. Só que o vigário que levou o burrinho era o burrinho dele. Então, então ele deu o conto do vigário. Aquilo veio para o Brasil e virou conto de vigário. Antigamente era o conto de vigário de rua, que ainda existe, que é o bilhete premiado e coisas assim. Só que agora você tem os contos do vigário digitais. Aplicados pelo celular. E agora, aproveitando já no conto do vigário, da pessoa idosa, eu queria te perguntar, Lordello, sobre essa questão dos idosos que têm dificuldade de mexer nos celulares ou quando eles vão ao banco, no terminal digital. Também tem algumas quadrilhas especializadas em idosos, né? Sim. Com essa dificuldade digital. Olha, esse tema é tão importante, eu escrevi alguns artigos sobre isso, João. E é um recado para você, telespectador. Quem tem pais idosos e você acha que o seu pai está super bem, consegue lidar com tudo isso com facilidade, não é verdade. Após os 75 anos de idade, filhos devem tomar muita precaução com a questão financeira dos seus pais. O raciocínio já não é mais o mesmo e essas pessoas são visadas em golpes e assaltos. Então, você tem que, cada vez mais, com uma pessoa acima de 75 anos, você começar a monitorar e gerenciar e explicar maneiras seguras de gerenciar dinheiro. Se você permite que o seu pai tenha 80 anos, que ele vá no banco sozinho, que ele use o celular com aplicativo de banco, tome muito cuidado, porque de uma hora para outra pode ter um sério problema em relação à violência urbana.
Então, os idosos são alvos. Por quê? Claro, Porque o idoso, João, ele viveu numa época em que as pessoas eram mais honestas. A referência de vida é de honestidade. E hoje, infelizmente, é de malandragem. Então, ele não consegue entender que as pessoas são maldosas. Que triste, E por né? isso são mais vítimas. Então a gente deve tirar o cartão dos pais. Eu O que não tu digo acha tirar. que- Você deve Dá sentar, uma sugestão pra monitorar. gente. minimizar. É. Minimizar o problema. Vou dar um exemplo da minha mãe. Quando a minha mãe ainda tinha saúde, depois ela teve que ser operada, já não sai mais muito. Eu fiz o quê? Eu levava dinheiro para ela. Eu tirava o dinheiro e ela pagava tudo perto da casa dela em dinheiro. Nada mais com cartão. Então eu tomava essa precaução, porque eu sabia que se eu não fizesse isso, ela iria no banco tirar o dinheiro. Logo vai surgir algum golpe relacionado com a prova de vida. Não é? Agora já não é obrigatório. Vão começar a ligar para a casa dos idosos, dizendo talvez que é uma prova de vida. Não, a e falta pedem de os dados. cadastro já existe. A pessoa liga para sua casa, para o idoso que é aposentado ou pensionista, e a pessoa fala, olha, só aqui do INSS, e você não fez o registro, a prova de vida anual. Não, mas eu fiz. Não, está constando aqui, não fiz. Mês que vem não cai o seu pagamento. Aí o idoso fica apavorado. Passa no Aí a pessoa fala assim, João, olha, então o senhor tem que comparecer o mais breve possível na rua tal, número tal, um lugar longe. Aí o idoso reclama e fala, bom, se o senhor quiser, nós podemos fazer online. Aí ele dança e vira vídeo. E Jorge, todos esses golpes, o que a gente vê em comum? Seja da saidinha de banco, da maquininha de cartão de crédito, do Pix, do idoso, o que tu acha que tem em comum além da falta? Eu ainda vou perguntar mais um, que é também o físico mesmo, o sair de casa, entrar em casa, principalmente pessoas que vivem em casas, não é? Então vamos lá. O que tem em comum em relação aos golpes? Primeiro, pessoas que são inocentes. Tem gente que é inocente, de natureza. Conversa com um estranho na rua, acredita que pode receber um prêmio. Tem gente que é inocente. Tem gente que não é inocente, mas é gananciosa, porque a maioria dos golpes ele quer te ofertar alguma coisa. Você ganha. É um presente, você vai ganhar alguma coisa importante. Detalhe interessante, eu entrevistei no RTV News, na RTV, algumas mulheres, não foi uma, algumas mulheres carentes buscam relacionamento aonde? Na internet. Começam a namorar com homens pela internet. Começam a namorar, sexo pela internet e noivado pela internet. Nossa. Sem conhecer o homem. Isso é uma coisa extremamente... Não, sem conhecer. Aí qual que é o problema? Que você me perguntou, a carência afetiva. A pessoa é carente e aquele homem fala tudo o que ela deseja. Ele vai no Facebook da pessoa, vê tudo que ela gosta e tudo ele fala direitinho. Ou seja, uma característica é aproveitar a fragilidade. A fragilidade. Aí, João, o que ele faz? Eles são noivos pela internet, nunca se viram. Próximos do casamento, aparece uma doença da mãe dele. E a mãe dele não tinha pago o convênio médico, então está precisando de dinheiro, então ele fala, não vão poder casar, porque minha mãe, eu estou gastando um dinheirão com a minha mãe no hospital. E aí a mulher vai se oferecer para ajudar, e ela começa a dar todas as suas economias para o futuro marido, que na realidade é um presente golpista. Então, em alguns casos, a carência afetiva leva mulheres, principalmente, a perder muito dinheiro. Que triste uma situação. Assim, é fragilidade, não é? E no caso que conselho daria em relação à parte física mesmo? Sair de casa, entrar no carro, sair do carro, que conselhos é que, da experiência Sim. que tem, o que é que... João, Aproveitando, saindo já do carro, passando pelo semáforo, o que a gente faz? A gente para, não para, coloca em filme? Quais são as tuas Dicas dicas? práticas. Porque a gente quer... Não, então vamos lá. Em relação à casa, e você entrar com o carro parado ou não, eu chamo o seguinte, o criminoso de rua, ele vive buscando uma oportunidade. A oportunidade é o portão aberto, ou do carro, ou da casa. Então, se você for entrar na sua casa e você olhar 360 graus, aí a Jo pode falar, mas eu não tenho olho na minha nuca. Tem sim, porque nós temos uma capacidade de olhar, eu viro um pouquinho, eu sei se tem alguém atrás de mim. Eu consigo parar e dar uma olhada antes de eu chegar perto da minha casa. Então, se eu estou chegando perto da minha casa ou do meu carro estacionado na rua e eu vejo alguém, eu não entro na minha casa, eu continuo reto, atravesso a rua, espero essa pessoa passar e volto para minha casa. Agora, se eu estou falando no celular, com a chave na mão, para entrar na minha casa ou no meu carro, você vai ser vítima do quê? Da sua própria falta de segurança. Claro. Bom, feito isso, a gente cai para a questão de dirigir numa cidade perigosa como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba.
Uma das coisas interessantes, e eu fiz pesquisa em relação a isso, é aquela película que escurece o vidro. Vale a pena ou não vale? Aquilo vale a pena. A gente fez pesquisa com carro com a película e carro sem a película. Colocamos uma pessoa para ficar em determinados faróis para verificar a aproximação de gente para vender ou, eventualmente, querer algum tipo de ganho. E o carro com a película e com o vidro levantado afasta a aproximação das pessoas. Entrevistando marginais, nós descobrimos que ele, quando ele não sabe quantas pessoas tem dentro do carro, ele evita. O marginal quer a pessoa com o vidro claro ou com os vidros abaixados. E, principalmente, saber se tem 1, 2, 3, 4 pessoas. A pessoa solitária, ela é mais vítima. Então, esse é o primeiro fato interessante. Segundo fato, dirigir no trânsito pesado, como eu vim hoje para cá. O trânsito é pesado, você vai ficar com o carro parado. O que eu aprendi? Nós não devemos parar nas 2 faixas dianteiras próximo à faixa de pedestre e nem à lateral esquerda. É o que eu chamo de L invertido. Eu jamais ando na lateral e eu não paro meu carro nas 2 primeiras faixas próximos à faixa de pedestre. Deu para entender? Eu paro nessa outra posição. Facilidade de fuga do... E outro detalhe, o meu carro, ele sempre vai estar com uma distância de 1,5 metro do carro da frente, que eu chamo de distância segura. Então eu estou com o meu carro com o vidro fechado, porta trancada, película, nessa área de segurança, mantendo uma distância de segurança. Eu posso garantir para vocês que ninguém aparece para te vender nada, para te oferecer nada e nem para te assaltar. Agora, rua sem trânsito, madrugada, aí é muito fácil. Eu nunca paro num farol vermelho. Aí você vai perguntar, se eu ultrapasso o semáforo vermelho? Não, porque é proibido, você pode ser multado, pode até atropelar alguém. Você usa primeiro a técnica da focalização, que é andar com o seu carro visualizando a maior distância possível um farol. Então, eu vou dar um exemplo aqui da Avenida Brasil. Ou da Giovanni Gronchi aqui perto. Eu vi o farol, Jô, lá na frente, está vermelho. É devagarinho. Eu vou devagarinho, devagarinho, devagarinho. Amarelo, verde, acelerei e passei. Então, eu não paro no farol. Só que as pessoas conversando no celular, namorando, o cara para no farol e é no farol que você é assaltado. Então, tanto no trânsito pesado como em rua sem trânsito, é muito simples você não ser assaltado se seguir essas pequenas regras. Dicas importantíssimas, né? Dicas importantíssimas. Muito obrigada, Salva Jorge. vidas e patrimônio. Mais importante disso, você perde. A segurança, João, é um processo que tira um pouco da sua comodidade. Totalmente. Você sabe que os prédios hoje têm 2 portões de carro, para pedestre e pessoas, foi uma coisa que eu inventei há 25 anos atrás. Uma Conta invenção pra minha. gente, Vai ter que Foi uma contar. invenção minha. É, isso é interessante. Quando eu comecei a fazer consultoria para condomínios, eu percebi que foi criada a modalidade da chamada carona. Então você entra com o seu carro e um criminoso entra atrás, com o carro. Ou você entra a pé e ele entra junto. E antigamente só tinha um portão. Então a ideia foi colocar mais um portão para segurar o carona. E isso acabou na época, teve muita resistência, mas hoje todo mundo já aceita, tanto é que os prédios novos já saem com os 2 Todos saem com portões. 2 portões. Agora, tem um detalhe importante. O João, que é europeu, e tem um fato aqui no Brasil muito triste. Hoje nós temos colégios blindados. Eu não conheço país do mundo que tenha colégios blindados. Nós temos carros blindados. Portugal, acredito que ninguém tem um carro blindado. Nem o presidente. Ninguém tem um carro blindado. Nós temos hoje quartos blindados. Nós temos hoje situações que são importantes, dependendo da sua situação financeira, por causa da violência urbana. A criminalidade, Jô, mudou a arquitetura do Brasil por completo. O crime mudou toda a arquitetura brasileira de casas, empresas e parques. Toda a arquitetura. Os prédios iniciais em São Paulo, que eram na Higienópolis, não tinham muros, não tinham guaritas. Igual a Era tudo tem na aberto. Europa. Faço uma pergunta para o João, que é um cara viajado. Em que lugar do mundo que você tem a figura do porteiro? Hoje em dia não. Não existe na Europa. Figura do Talvez- porteiro para te atender. Talvez na cidade do México tenha Não. encontrado alguma coisa. México é perigoso, Ah. mas na maioria dos países não tem. Não tem. Tudo isso é necessário. Os equipamentos de segurança são necessários para te trazer o quê? Maior volume de segurança. Agora veja a percepção errada que dá uma criança. Os meus filhos acham o Brasil mais seguro do que Portugal
Porque em Portugal o nosso apartamento é saída direta para a rua. Então eles acham aquilo extremamente inseguro. Ou seja, eles sentem-se mais seguros no Brasil com todo este aparato de segurança e portas duplas e seguranças na entrada, na saída, tudo mais, do que em Portugal. Ou seja, então essa é a percepção errada que dá uma... Sim. Agora, eu tenho que fazer um elogio às empresas de segurança do Brasil. Tanto de equipamento físico, equipamento eletrônico. Por quê? Porque como nós convivemos com um problema, os especialistas estão no Brasil. Eles desenvolvem soluções. A maior tecnologia em todos os equipamentos. Não adianta. Pode ser controle de acesso, pode ser câmera de CFTV, pode ser blindagem arquitetônica, o que for. Os consultores, nós temos os melhores do mundo. Por quê? Porque aqui, infelizmente, nós temos muitos casos. Como os maiores crimes do mundo também. Nós temos cases para estudar diariamente. Então, como é que você vai pegar em Portugal, onde a criminalidade é pequena? Como é que a pessoa vai se especializar em algo que quase não acontece? Exatamente. Aqui não. Eu já participei de alguns seminários, a pessoa fala, não, trouxemos aqui o israelense e tal, de não sei de onde. Espera um pouquinho. Os profissionais brasileiros, as empresas brasileiras, embarcar esses equipamentos, nós somos especialistas. Porque a violência é tão grande que faz com que empresas e profissionais se especializem em razão de tantas ocorrências ocorridas no Brasil. O mesmo acontece, por exemplo, com os médicos em relação a ferimento de bala. Sim, médicos bem colocado, bem colocado. Todo mundo vem ao Brasil. Vem ao Brasil, porque é aqui que acontece. Ter treinamento para ferimentos com bala. É verdade, projetos que nós fizemos na nossa empresa, os projetos do Brasil eram apresentados a nível mundial, não só pelos números do Brasil, a dimensão, as pessoas, tudo mais, mas pela criticidade que era aplicada aqui e que não existia em outros países. Sim. É verdade, sem dúvida. Mas vamos lá, Lordelo. Então, passa pra gente uma receita de segurança, né? Porque o doutor segurança vai nos dar. Então, a gente já sabe que a gente tem que tirar o aplicativo do celular, a gente precisa cuidar dos avós e dos pais depois de uma certa idade. O que mais tu acha importante para nós tentarmos nos sentirmos mais seguros, né? Quais seriam as outras sugestões? João, entenda uma coisa. O princípio da segurança é a chamada proatividade. Ser proativo é quando eu tomo uma atitude antes de acontecer o problema. Eu me preparo para evitar... Assim como você pode fazer prevenção para a sua saúde e você evitar uma série de doenças, você pode fazer prevenção para a segurança, para você evitar todos os problemas relacionados à segurança. Então, se você vai morar numa casa, vai morar num prédio, se você vai andar de carro, você tem que buscar informação de prevenção, de segurança, de proatividade. E isso que nós falamos hoje aqui, se o nosso telespectador colocar em prática, ele já vai ter um nível mais elevado de segurança. Então, as pessoas precisam gostar do tema segurança. Recentemente, eu gravei um vídeo no meu canal no YouTube sobre aquele golpe Boa Noite Cinderela. Não sei se o João sabe. Sei perfeitamente. Esse golpe, para quem não sabe, você está numa balada ou numa festa de rua e alguém vai e põe uma bebida no seu copo. E essa bebida você vai começar a passar mal, ela te retira do lugar querendo te ajudar e ela pode te roubar, te furtar ou praticar um crime sexual contra você. Ou roubar um órgão. Né? Ou um roubo. Bom, tudo bem. E aí, então, eu estou dizendo para você que se você for em qualquer lugar, o copo é algo muito importante. Então, eu dei uma dica de segurança, vou dar para o seu programa, Jô, que é o seguinte. Em qualquer situação de casa noturna, lugar de divertimento, você pediu a bebida, o garçom colocou para você, e você deve segurar o copo assim. As pessoas seguram o copo assim, aí ela está conversando com você e está assim, aí ela põe o copo na mesa e vira para cá, e o copo está aqui. Então, você está com o seu copo, o copo está aqui. Ó. Eu vou tomar. Voltei e segurei aqui. Essa é uma dica principalmente boa, para as mulheres. Muito obrigada. Ou tomar a bebida toda de uma vez. De uma vez. Aí dá um pileque também muito grande.
Gente, eu gostaria muito de agradecer a presença do Jorge Obrigado. Bordello. Queria que tu passasse, né, o canal do teu programa do YouTube para todo mundo poder seguir, né, para seguir essas dicas super importantes. Inclusive, ver várias vezes, né, porque é assim, prevenção, não é? Prevenção necessita de formação. Então, o assistir várias vezes a estas dicas, até que isto seja interiorizado. Sim, sim. Então, acho fantástico essa... Mas eu queria te contar um particular que eu tenho com a Jo. Há uns anos, eu não me lembro mais, 5, 6 anos, um amigo meu queria que eu conhecesse a empresa da Jo. E ele falou, você precisa conhecer a Jo, que é a doutora segurança. Quando falou doutora segurança, eu fiquei curioso. Eu sou o doutor segurança. Porque o meu apelido é antigo e é gozado que você não encontra muitas mulheres na área de segurança. Nos eventos que eu participo, a grande massa é masculina. E eu fiquei curioso, fui conhecer a Jo, conheci a empresa dela, a sua competência, e você é uma mulher que gosta desse tema, por isso eu queria te elogiar e fiz questão de vir aqui no seu programa. Muito obrigada, mas perto de ti, eu sou enfermeira de segurança. Não, mas você na sua área conhece mais que eu, você é mais expert. Realmente, eu fiquei muito contente em tu aceitar de vir visitar, gravar o programa conosco, né? Porque é uma coisa, a gente sabe como tu é cheio de compromissos, e muito obrigada mesmo. Mas passa todos os teus canais pra gente saber como a gente te segue. Bom, a minha paixão é o meu programa Operação de Risco, eu queria te convidar agora, toda sexta-feira, das 10h30 às 11h30, Operação de Risco, sábado, das 10h10 às 11h10. E o meu canal no YouTube, que bomba. Você sabe que quando eu fiz o canal, a gente fica sempre preocupado. Vai ter seguidor, não vai ter, nós já estamos com quase 400 mil. Mas segue lá. Não caia na roubada. Essas dicas que eu falei aqui, a gente tem em box, com uma linguagem muito simples, né? Porque segurança é simples. Eu não gosto de nada complicado. Então, não caia na roubada, você vai poder aprender bastante sobre segurança. Fantástico. Muito obrigada, Jorge. Obrigado obrigada, você. João. Muito obrigado. Foi ótimo. Aprendemos muito hoje. Obrigado. E esse foi mais um episódio do Insegurança em Pauta. E não se esqueçam de se inscrever no canal para os próximos episódios. Até breve. Isso é tecnologia para a vida.